Bom, primeiramente gostaria de agradecer a Central Nutrition pelo convite. É um prazer enorme estar aqui hoje e já vi várias carinhas conhecidas. É um prazer revê-los. O meu assunto hoje é saúde intestinal e hepática, o ponto de equilíbrio metabólico. Bom, a gente começa a nossa discussão falando sobre saúde intestinal. Quando nós pensamos no intestino, 3 funções vêm à nossa mente. A função mais óbvia, que seria a função digestiva, a absorção dos nutrientes. A função endócrina, promovendo aí a síntese de peptídeos intestinais, que tem uma ação na regulação da sensibilidade à insulina e também na regulação do apetite. E a função imunológica. Lembrando que o intestino é o principal órgão do sistema imuninato, e o intestino exerce essa função imunológica em função da sua barreira intestinal, a camada de muco e a microbiota intestinal saudável. A microbiota intestinal, por sua vez, também tem um papel muito relevante nesse equilíbrio metabólico, e a gente vai discutir essa importância ao longo desse encontro. Bom, nos nossos consultórios, com frequência, nós nos deparamos com pacientes com desbiose intestinal. A desbiose intestinal ela é caracterizada por uma alteração quali-quantitativa desta microbiota e que, por sua vez, vai gerar uma redução na espessura do muco, um aumento da permeabilidade do intestino, uma alteração na expressão das proteínas das junções firmes, promovendo, portanto, esse intestino permeável, que, por sua vez, favorece a passagem desses micro-organismos e seus metabólitos para a circulação sistêmica, gerando uma condição de endotoxemia metabólica, que nós sabemos que está intimamente relacionado a diversas doenças crônicas degenerativas, incluindo aí a obesidade, o diabetes e a síndrome metabólica de uma forma geral. Bom, se o nosso objetivo aqui é discutir do ponto de vista metabólico, a gente precisa lembrar que já é bem estabelecido na literatura que pacientes obesos apresentam, de fato, uma assinatura microbiana já conhecida, que é caracterizada por um aumento da população de bactérias gram-negativas e uma redução da diversidade microbiana. E isso, por sua vez, está correlacionado a alterações como resistência à insulina, alteração do perfil lipídico e o aumento da adiposidade. O que pode interferir na qualidade dessa microbiota intestinal? Então, inúmeros fatores relacionados ao estilo de vida, principalmente relacionados ao uso de diversas medicações, como os prazóis, os antibióticos, relacionados aos hábitos de vida inadequados, como o tabagismo, a ingestão de álcool, mas principalmente hábitos alimentares. Esses são fatores que estão diretamente relacionados à desbiose intestinal. E o quadro de desbiose intestinal, nós sabemos que tem uma relação direta com alterações hepáticas. Então, o nosso objetivo é falar dessa relação de saúde intestinal e hepática e o desequilíbrio metabólico. Então, nesse contexto, a gente precisa discutir a respeito do eixo intestino-fígado. O eixo intestino-fígado ele tem sido cada vez mais estudado, e eu estudo doença hepática há muitos anos, foi objeto aí do meu mestrado, doutorado, e eu não consigo mais falar de saúde hepática, de manejo de doenças hepáticas, sem pensar no intestino. A gente precisa olhar e entender que, do ponto de vista anatômico, inclusive, intestino e fígado estão conectados ali através da veia porta. E, do ponto de vista fisiológico, o intestino e o fígado conversam o tempo inteiro. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na fisiologia básica do aparelho digestivo, quando o bolo alimentar alcança o duodeno, nós liberamos colicistoquinina,
que avisa para o fígado aumentar a secreção de sais biliares e também determina a contração da vesícula biliar, e o fígado, por sua vez, então, vai mandar sais biliares ali em direção ao intestino. Então, vejam que tanto a colecistoquinina quanto os sais biliares são, na verdade, mensageiros que transmitem essa conversa bidirecional entre o fígado e o intestino. Então, eles estão conectados do ponto de vista anatômico, mas também do ponto de vista fisiológico. O nosso fígado, ele serve como um filtro, né? Ele metaboliza tudo que a gente ingere, né? Sejam nutrientes, mas também toxinas presentes aí através da nossa alimentação. Quando a gente imagina que a gente tem um intestino saudável, como uma microbiota adequada, e essa mucosa, essa barreira intestinal íntegra, a gente consegue passar para o fígado apenas nutrientes, né, que são absorvidos ali no transporte ali nessas células intestinais. Entretanto, quando há um aumento da permeabilidade intestinal, eu posso ter a passagem de bactérias e toxinas através ali do sangue portal, e essas toxinas vão chegar ao fígado. Nós lembramos que o fígado é o principal órgão relacionado ao processo de detoxificação. O fígado é o principal órgão de detoxificação porque ele abriga mais de 60% das enzimas envolvidas no processo de biotransformação, que é a fase 1 da detoxificação. Essas enzimas são enzimas que compõem uma grande família das enzimas de citocromo P450. Bom, então, quando uma toxina chega ao fígado, ela precisa ser transformada. E, para isso, nós utilizamos diversos cofatores, principalmente as vitaminas do complexo B, mas a gente também precisa ter um bom aporte de antioxidantes para proteger esse fígado. Porque, muitas vezes, como resultado dessa reação de fase 1, eu tenho a formação de um intermediário, um metabólito intermediário, que muitas vezes tem um potencial de estresse oxidativo muito maior do que a toxina inicial. E aí, esse intermediário ele pode passar, então, para o que nós chamamos de fase 2 do processo de detoxificação, que, na verdade, é uma fase de conjugação desse metabólito com diversos aminoácidos. Então, vejam que o aporte de aminoácidos também é muito importante aqui para a gente trabalhar esse processo de detoxificação. E como produto final aqui da fase 2, eu tenho uma substância passível agora de ser excretada. Se essa substância tiver uma característica mais hidrossolúvel, ela vai ser excretada via sistema renal. Enquanto se ela tiver uma característica mais lipossolúvel, ela será excretada via vesícula biliar, intestino, fezes. Bom, pensando nessas toxinas, né, a gente precisa voltar ao intestino e lembrar que a microbiota intestinal produz inúmeras toxinas, especialmente no contexto aqui de disbiose. A mais estudada é o lipopolisacáride, que, na verdade, é um componente de membrana de bactérias gram-negativas, mas que tem um potencial muito grande de estimular uma resposta imunológica no hospedeiro. Lá no fígado, então, vamos imaginar que eu tenho um aumento da permeabilidade, LPS chegou ao fígado. Lá no fígado, eu tenho um receptor chamado de receptor do tipo TOL4, que é um receptor específico para LPS. Quando ele reconhece essa toxina, eu tenho o aparecimento aqui de uma resposta inflamatória muito intensa no fígado. Então, portanto, se eu estou dizendo de um paciente, por exemplo, que já tinha um quadro inicial de esteatose, esse paciente, no contexto de disbiose, ele vai ter, sim, um risco muito aumentado de progredir em todos os estágios da doença hepática gordurosa, que é caracterizado por esteatohepatite, cirrose e, eventualmente, hepatocarcinoma. Além do LPS, algumas bactérias, né, especialmente proteobactérias, então, quando há disbiose, com crescimento, por exemplo, de E. coli, de Klebsiella, isso pode determinar um aumento da produção endógena de etanol. Todo mundo aqui sabe que o etanol sobrecarrega o fígado, né? Porém, eu estou dizendo a respeito do etanol bacteriano. Então, a produção endógena pela microbiota de etanol. Isso vai, sim, também levar a um aumento da resposta inflamatória no fígado e aumentando aí o risco de progressão de doença hepática. E uma outra toxina que eu quero chamar a atenção é o temal. Então, proteobactérias, elas são capazes de utilizar carnitina ou colina no seu metabolismo, produzindo lá no intestino trimetilamina.
Essas trimetilamina também podem alcançar o fígado, onde sofrem a ação de de uma enzima chamada flavina monoxigenase, formando, então, N-óxido de trimetilamina, ou TMAL. O TMAL ele é muito estudado no contexto das doenças cardiovasculares, mas nós sabemos que a alta exposição do fígado a TMAL também está associada ao aumento do estresse oxidativo, da inflamação e da progressão da doença hepática. A doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica é hoje a doença mais prevalente em nosso meio. Para vocês terem uma ideia, as estimativas é de que na América Latina a gente tenha 40% da população com alguma forma dessa doença. Essa doença, gente, ela era chamada até 2022 de doença hepática gordurosa não alcoólica. Tá? Então, a nomenclatura ela está em mudança, né? A gente tem adotado essa nova nomenclatura. Então, vejam que o paciente ele pode começar com o estágio inicial de esteatose simples, que seria simplesmente o acúmulo de triglicerídeo dentro do hepatócito, porém, ele pode, né, perpetuando essa condição, ter um aumento da peroxidação lipídica no fígado, um aumento do estresse oxidativo, gerando um quadro que nós chamamos de esteatohepatite. Antigamente, nós usávamos o termo NASH, do termo inglês, de esteatohepatite não alcoólica. Atualmente, a gente tem utilizado o termo MASH, de esteatohepatite metabólica. Tá? E aí, uma vez então que esse fígado está inflamado, eu aumento o risco de fibrose, que é um tecido cicatricial. A fibrose ela progride no fígado em 4 estágios, fibrose de grau 1, 2, 3 e 4, sendo que o 4º grau de fibrose a gente chama de cirrose. Então, aqui a gente está falando de cirrose não relacionada ao álcool, cirrose relacionada à disfunção metabólica, que é hoje a doença mais prevalente do fígado em nosso meio. Além da microbiota intestinal, no contexto da esteatose hepática, é muito importante a gente destacar o papel da resistência insulínica. Quando há resistência insulínica, eu diminuo a expressão da carnitina palmitoiltransferase no fígado, portanto, eu diminuo a capacidade desse fígado de oxidar gordura. E quando há resistência à insulina, eu aumento a expressão de fatores de transcrição relacionados à lipogênese de novo, como o PPAR-gama e o fator de transcrição relacionado à síntese de esterol e carboidratos no fígado. Então, esses fatores determinam o aumento da síntese de triglicerídeo. Então, eu oxido menos e eu fabrico mais gordura no fígado. Logo, a resistência insulínica ela determina a esteatose, que, por sua vez, vai gerar uma disfunção mitocondrial e um quadro inflamatório que a gente já discutiu. E a microbiota está aqui, ó, está ali exacerbando toda essa resposta inflamatória no fígado. Tá? Além disso, né, a gente também tem que considerar o papel da dieta. Então, às vezes, o indivíduo que a gente atende, que tem uma disfunção hepática, ele não é necessariamente ainda um paciente obeso ou um paciente com resistência à insulina, mas é um paciente que tem um padrão dietético muito ruim para esse eixo intestino-fígado, especialmente um padrão dietético alto em frutose e açúcares, um padrão dietético alto em ultraprocessados, alto em gordura animal, em proteína animal. Esse é o padrão que está muito associado à esteatose e à disbiose intestinal. A gente já conhece pela literatura que, à medida que a doença hepática vai evoluindo, né, de esteatose para fibrose, para cirrose, vai havendo uma mudança muito característica na microbiota intestinal desse paciente. E, à medida que a doença, então, avança, a gente tem cada vez mais uma diminuição de bactérias marcadoras de saúde, como Lactobacillus, Bifidobacterium e Fecaliumbacterium prausnitzii, nesses pacientes. Bom, então vamos entender como que a alteração desse eixo intestino-fígado determina um desequilíbrio metabólico. Então, a gente vai discutir essas vias, né? A alteração da microbiota, ela influencia na capacidade de absorção de energia do hospedeiro, ela influencia na regulação central do apetite, no armazenamento de gordura do hospedeiro, na inflamação crônica e influencia também no ritmo circadiano do hospedeiro, tendo um impacto aí no desequilíbrio metabólico. Então, vamos falar primeiro da questão da absorção, da extração de energia da dieta por uma microbiota alterada. Bom, nós sabemos o seguinte,
que quando nós ingerimos fibras, que são carboidratos indigeríveis ao trato gastrointestinal humano, as bactérias fazem esse trabalho para a gente, as bactérias do intestino utilizam essa fibra, e como um produto dessa fermentação de fibras do intestino, a gente tem a produção de ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, o acetato e o propionato. O butirato é o mais estudado do ponto de vista dos seus benefícios, não só ali na mucosa intestinal, diminuindo a chance de permeabilidade intestinal, mas também para a secreção de hormônios intestinais que são importantes na regulação metabólica. Mas os outros também, claro, são importantes. O que eu tenho entendido cada vez mais é que essa proporção de ácidos graxos de cadeia curta, ela é importante. Eu não posso nem aumentar demais a produção desses ácidos graxos de cadeia curta e nem ter em quantidades insuficientes. Bom, nessa figura, ela foi extraída de um estudo pré-clínico, em animais, onde os autores observaram que a indução de disbiose nesses animais levava a um aumento da capacidade de absorção do acetato, um ácido graxo de cadeia curta. O acetato em excesso ele tem sido colocado como potencial obesogênico. Esses alimentos, esse acetato absorvido, interferiu numa sinalização do sistema nervoso parasimpático, determinando, por sua vez, um aumento da secreção de grelina. Gente, quem que é a grelina? A grelina é o hormônio da fome. Portanto, esses animais se tornaram hiperfágicos, obesos, e desenvolveram alterações metabólicas relacionadas à obesidade, como resistência à insulina e esteatose hepática. Bom, por outro lado, se a gente pudesse imaginar, hipoteticamente, um intestino saudável, com uma produção adequada de butirato, nós expressamos ali, em células L enteroendócrinas, dois receptores relevantes, que é o GPR41 e o GPR43. Quando o butirato se liga nesses receptores, eu tenho como resposta o aumento da secreção de GLP-1 e o aumento da secreção de peptídeo YY. O aumento da secreção de GLP-1 melhora a sensibilidade à insulina e promove também mais saciedade, assim como o aumento do neuropeptídeo YY. Porém, no contexto de disbiose, eu posso ter uma menor produção de butirato, por conta dessa alteração da microbiota, que vai levar a uma menor sinalização dos receptores de células L enteroendócrinas, determinando, portanto, uma menor secreção de GLP-1 e peptídeo YY, logo um aumento da resistência à insulina e uma diminuição da saciedade, favorecendo alterações metabólicas como obesidade, resistência insulínica e diabetes. Bom, vocês viram que a microbiota, através de um metabólito, que é a produção de butirato, por exemplo, altera toda a sinalização envolvida na regulação da saciedade. Mas, além disso, a microbiota ela também pode utilizar nutrientes para a produção de outros neurotransmissores, como a própria serotonina, e também para a produção de GABA. E esses metabólitos, também por via vagal ou via mecanismos imunoneuroendócrinos, também interferem na regulação da saciedade do hospedeiro. Então, vejam quanta coisa a microbiota faz, trazendo aí, promovendo um quadro de obesidade, de aumento da ingestão calórica. Não termina por aí. A microbiota ela também é capaz de interagir com proteínas do hospedeiro. Um exemplo disso, nós vemos em estudos experimentais também que demonstram que um quadro de disbiose pode levar a uma diminuição da expressão da AMPK. A AMPK é uma enzima envolvida no processo de oxidação de gordura no músculo, no tecido adiposo e no tecido hepático. Portanto, se a disbiose diminui a expressão dessa enzima, eu tenho, ao contrário, um aumento do armazenamento de gordura no fígado, no tecido adiposo e no tecido muscular. A microbiota interage ainda com uma outra proteína, que é conhecida como FIAF. Essa proteína ela é expressa no intestino, também expressa no tecido adiposo, mas o nosso foco aqui é no intestino. Então, o FIAF, fator adipositário induzido pelo jejum. Na disbiose, eu posso ter uma menor expressão dessa proteína, e uma consequência disso é o aumento da atividade da lipase lipoproteica, que vai determinar o aumento do fluxo de ácidos graxos para o fígado,
que podem ser esterificados na forma de triglicerídeo, levando à esteatose, e que também pode favorecer o aumento do fluxo de ácidos graxos para o tecido adiposo, da mesma forma aumentando esse armazenamento de gordura no tecido adiposo. Bom, a inflamação crônica. A microbiota ela induz uma inflamação crônica de baixo grau. Isso nós comentamos ali no início, mas só para relembrá-los aqui através de uma figura, que um quadro de disbiose vai levar a um aumento da passagem de LPS, por exemplo, e outras toxinas bacterianas que vão estimular receptores do sistema imune inato, como Toll-like receptor 4, o inflamassomas, também estimula vias de sinalização de NF-κB, determinando, aí, por sua vez, essa inflamação crônica de baixo grau, muito associada à obesidade e às condições metabólicas relacionadas à obesidade. E, por último, nós vamos discutir aqui como que a microbiota interfere no ciclo circadiano do hospedeiro. E, para mostrar para vocês essa relação entre essa alteração, né, rítmica da microbiota e do hospedeiro, a gente volta a falar dos sais biliares. Tá? A gente tem muitas medicações hoje sendo estudadas para modular receptores de sais biliares para o tratamento tanto para perda de peso, quanto para esteatose e para o diabetes. Tá? Então, por isso que é importante a gente entender um pouquinho sobre isso. Os sais biliares, relembrando lá da fisiologia, os sais biliares eles são sintetizados no fígado a partir de colesterol. Os primeiros sais biliares formados nós chamamos de sais biliares primários, que são o ácido cólico e o quenodesoxicólico. Sal biliar primário, ainda no fígado, é conjugado a taurina ou glicina. Então, quando o bolo alimentar chega lá no intestino delgado, a gente libera sal biliar na forma conjugada. E são eles que vão participar do processo de emulsificação das gorduras. A maior parte dos sais biliares retornam para o fígado, através do ciclo enterohepático. Isso é fisiologia e vocês sabem disso. Mas aproximadamente 5 a 10% desses sais biliares permanecem no intestino. E aí que a história, aí que a relação com a microbiota começa. Algumas bactérias gram-negativas são dotadas de uma enzima chamada de hidrolase de sal biliar, uma enzima capaz de desconjugar esse sal biliar. E aí a gente pensa, poxa, mas por que essa microbiota faz isso? Né? Por que essas bactérias fazem isso? Provavelmente para obter um benefício, uma vantagem nutricional. Então, são bactérias que conseguem utilizar a glicina ou taurina no seu metabolismo. Lembra que eles foram conjugados a glicina ou taurina. Mas, além disso, né, uma consequência dessa desconjugação é a produção de sal biliar secundário. Tá? Então, os sais biliares secundários são produzidos pela microbiota, então elas interferem nesse metabolismo, produzindo aqui o sal biliar desoxicólico e o sal biliar litocólico. São 2 sais biliares secundários. Tá, mas qual que é a importância disso? Nós temos, no intestino e no fígado, receptores para sal biliar secundário. Então, por exemplo, lá no fígado, a gente tem esse receptor. Eu não estou conseguindo apontar. Então, vamos lá. Lá no fígado, a gente tem um receptor, olhem ali para o fígado, chamado FXR, ou receptor farnesoide X. Então, quando a microbiota está adequada, eu tenho uma produção adequada de sal biliar secundário, esse sal biliar pode se ligar a esse receptor no fígado, né? Ele vai para o fígado, se liga a esse receptor, e ali ele aumenta a oxidação de gordura e diminui a lipogênese de novo. Portanto, ele é fundamental para evitar esse acúmulo de gordura no fígado. Mas ainda no intestino, esse sal biliar secundário pode se ligar a um receptor ali nas células intestinais chamado de TGR5, promovendo de novo a liberação de GLP-1 e de peptídeo YY. Tá? Então, vejam que sal biliar em quantidade adequada, sal biliar secundário, é importantíssimo para a regulação, para o equilíbrio metabólico do hospedeiro. Entretanto, em condições de supercrescimento bacteriano de intestino delgado, o aumento de bactérias gram-negativas, eu posso ter uma produção excessiva. E aí o que vai acontecer é uma desregulação de todas essas rotas aí metabólicas, que vai determinar o contrário, resistência à insulina e acúmulo de gordura no fígado.
Bom, então a gente precisa começar a tratar esse paciente, né? Pensando num paciente com desbiose, que já tem uma alteração hepática ou que está em risco de ter uma alteração hepática. E a gente começa o tratamento desse paciente, obviamente, pela dieta. Afinal de contas, a nossa microbiota, ela reflete aquilo que nós comemos, né? A nossa microbiota é o que nós comemos. Sem dúvida, a dieta é o principal determinante da saúde intestinal. Então, nesse sentido, uma recomendação básica, quando a gente pega um paciente com desbiose, é começar ali do zero mesmo, né? Eu sempre brinco assim, limpando essa dieta. Então, vamos entender como que a gente pode diminuir a presença de pesticidas, de aditivos alimentares, corantes, né? Orientação para diminuir a ingestão dos ultraprocessados, diminuir a ingestão do álcool. O álcool é um disruptor da microbiota e da barreira intestinal. Diminuir o consumo de carnes vermelhas, principalmente. O excesso de proteína não é interessante, por aumentar a produção de temal, a gente conversou. E diminuir o consumo de carboidratos simples, especialmente alimentos com alto teor de frutose, alimentos com sacarose e os farináceos, de uma forma geral. Tá? Então, falando especificamente da frutose, né? A frutose ela é considerada hoje um dos principais vilões para a saúde hepática, né? Tem paciente que chega no consultório e fala assim, nossa, Silvia, eu como um veneno, eu sei que é um veneno. Um paciente falou comigo outro dia. Eu falei, que veneno é esse? Come depois do almoço. Eu falei, o que é que você come? Ah, uma laranja. Eu falei, poxa vida, mas uma laranja é um veneno? Sério? Uai, porque tem muita frutose, né? Então, as pessoas elas têm essa informação muito equivocada, né? A frutose, que é extremamente deletéria, a frutose industrial, ela está presente numa concentração muito maior nesses ultraprocessados do que nos alimentos in natura, a gente sabe. Sem falar que num alimento in natura, numa fruta, por exemplo, a gente tem a presença de outros componentes nessa matriz alimentar que vão ser protetores, tanto para a saúde intestinal quanto para a saúde hepática deste paciente. Bom, mas o fato é que a frutose ela é metabolizada no fígado, mas antes de chegar lá, ela passa pelo intestino, onde ela gera, né, uma diminuição de bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta e prioriza, né, favorece o crescimento ali de bactérias que são proteobactérias, de bactérias que contêm LPS na sua membrana celular e que, portanto, estão associados ao aumento da permeabilidade, ao aumento da inflamação, como nós já conversamos. E lá no fígado, propriamente dito, essa frutose ela pode ser utilizada como um substrato para a lipogênese de novo, gerando aí um aumento da síntese endógena, a síntese hepática de triglicerídeo, que é a forma que a gente armazena gordura no fígado. E, além disso, em excesso, a frutose ela também pode estimular uma outra via, chamada de via das xantinas, levando aí a síntese mais aumentada de ácido úrico. O ácido úrico é um fator relacionado à disfunção mitocondrial e é um fator também muito relacionado à inflamação e às doenças cardiovasculares. Bom, em relação à orientação sobre o consumo de proteína, pensando nesse eixo intestino-fígado e nesse equilíbrio metabólico, nós sabemos que o excesso da proteína animal também está relacionado a uma diminuição das bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta. E, além disso, está relacionado ao aumento de bactérias produtoras de temal, favorecendo um estado inflamatório não só no intestino, mas do ponto de vista sistêmico, né? Como eu disse a vocês, o temal ele tem sido muito associado, já estudado, em relação aos potenciais deletérios para doença cardiovascular. Por quê? Porque altos níveis de temal circulante altera a agregação plaquetária e favorece um quadro de aterosclerose. Mas, além disso, esse temal ele é excretado, então, por via sistema renal, então, portanto, também tem sido associado à doença renal crônica, por exemplo, e a alta exposição do fígado a temal, como eu disse, está associado à inflamação e à progressão da doença. Então, pensando em proteínas, o mais interessante na nossa prescrição é estimular o consumo de proteínas de origem vegetal, porque, além de tudo, são proteínas que também contêm fibras na sua composição, que sabidamente modulam essa microbiota, e também proteínas de carne branca, né? Então, mamíferos ou peixes têm, em outros estudos, né, tem sido demonstrado um efeito benéfico. Portanto, a carne vermelha e o excesso da quantidade de proteína a gente evita pensando nessa redução do temal,
e pensando que esse padrão alimentar de muita proteína animal está associado a uma diminuição de bifidobactériums. Bom, e além das proteínas, nós falamos então de carboidratos, proteínas, a gente vai falar das gorduras, né? As gorduras saturadas, elas também têm sido associadas a um padrão de microbiota menos desejável, eu diria assim. E, além disso, cuidado com dietas muito altas em gordura. Por quê? Porque quanto mais gordura esse indivíduo consome, mais sal biliar ele produz. E sal biliar pode modular a microbiota, como a gente viu, uma vez que essa microbiota utiliza lá a glicina e taurina no seu metabolismo. Então, a gente precisa considerar esse percentual de gordura da dieta e sempre priorizar as gorduras mono e poliinsaturadas em detrimento das gorduras saturadas. Então, os estudos demonstram que o maior consumo de gorduras, principalmente monoinsaturadas, está associado ao aumento de lactobacillus, bifidobacterium e a Akkermansia mucinifera, que é uma bactéria muito relacionada ao controle metabólico, à melhora da sensibilidade da insulina. Bom, dentro do padrão dietético, a gente vai estimular esse consumo aumentado de vegetais, ou consumo adequado, porque a maior parte dos nossos pacientes tem um baixo consumo, na verdade. Os alimentos de origem vegetal, eles têm um composto bioativo muito estudado, compostos bioativos muito estudados, que são os polifenóis. Dentre os polifenóis, nós destacamos os flavonoides. Os flavonoides têm sido muito estudados também pela sua ação pré-biótica. Eles têm sido chamados, inclusive, de flavobióticos, porque eles têm essa ação conhecida na modulação do intestino, aumentando os bifidobactérios, aumentando, de novo, a Akkermansia mucinifera. E no fígado, como resposta a uma dieta alta em flavonoides, a gente tem uma diminuição do estresse oxidativo e uma diminuição da lipogênese de novo, com o aumento da oxidação de gordura no fígado. Quando a gente pensa em aumentar o consumo dos alimentos de origem vegetal, além dos polifenóis, automaticamente a gente vai aumentar o aporte de fibras. As fibras têm uma ação prebiótica, todos aqui já sabem disso, modulam a microbiota, mas as fibras também têm uma ação como protetores da permeabilidade intestinal. O maior consumo de fibra está associado ao aumento da expressão de proteínas das junções firmes, portanto, garante essa integridade de barreira intestinal, diminuindo a resposta inflamatória não só na mucosa intestinal, mas também do ponto de vista sistêmico. Além disso, as fibras elas são fermentadas a ácidos graxos de cadeia curta, se ligam aos receptores que eu já demonstrei, GPR41 e 43, determinando o aumento da secreção de GLP-1 e peptídeo YY, promovendo regulação da saciedade e do metabolismo da insulina. Então, se eu pudesse resumir o padrão dietético ideal, pensando no manejo do intestino e do fígado, e, consequentemente, nesse equilíbrio metabólico, a gente diria que o padrão da dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta alta em polifenóis, alta em fibra, alta em gorduras monoinsaturadas, prioriza o consumo de proteínas vegetais e carnes brancas, restringe bastante o consumo ali de carnes vermelhas, e é uma dieta adequada em micronutrientes que são fundamentais para a proteção da permeabilidade intestinal. Bom, e o que mais? O que mais nós podemos fazer no manejo desse indivíduo? Será que a gente pode utilizar suplementos que potencializem um plano alimentar bem estruturado e que tragam ainda benefícios adicionais a esse paciente? Sem dúvida, a gente tem inúmeros suplementos que são capazes de modular a microbiota, a permeabilidade, mas também de proteger o fígado através da sua ação antioxidante ou estimular a oxidação de gordura no fígado. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre suplementação. E aí eu volto nas fibras, mas agora pensando do ponto de vista de suplementação. Algumas fibras elas são bem reconhecidas pela sua capacidade de proteger essa barreira intestinal, como, por exemplo, a inulina, a goma-cássia, a goma-guar, o psyllium e a beta-glucana de levedura. Eu, particularmente, na minha prática clínica, num paciente com desbiose, que tenha sintomas, especialmente muita queixa de gases, flatulência, eu gosto de optar por fibras de baixa fermentação.
Então, poderia ter como opção aqui a goma cássia, a goma guar e o psyllium, pelo menos no início do tratamento, tá? Fruto-oligosacarídeo é maravilhoso, né? Tem um potencial bifidogênico bem interessante, mas às vezes o paciente não tolera fós ou inulina numa primeira prescrição, né? Então, eu gosto bastante de trabalhar com essas opções menos fermentáveis. E a beta-glucana, ela é bem interessante porque, além da sua ação pré-biótica, ela tem uma ação no estímulo da secreção de IgA no intestino. Então, a imunoglobulina A intestinal ela está associada a uma maior defesa contra patógenos, então, promovendo uma melhora da resposta imunológica do hospedeiro, né? Além das fibras, quando a gente pensa em proteger essa barreira, é essencial a prescrição de 1 ou 2 aminoácidos, que a gente vai mostrar aqui. A glutamina, né? A glutamina é muito famosa, muito conhecida para esse efeito, porque ela é um substrato preferencial de enterócitos e ela estimula a secreção do GLP-2. O GLP-2 ele estimula a renovação celular no intestino, então isso é fundamental para a integridade da barreira do intestino. Em pacientes que têm desnutrição proteica, né, ou deficiência de glutamina, a gente sabe que são pacientes que têm uma menor expressão da claudina, uma das proteínas envolvidas ali nas tight junctions, né, ou nas junções firmes, e, portanto, tem um prejuízo aí da sua barreira intestinal. A glutamina ela pode agir em conjunto com a leucina. A gente também vai falar da leucina daqui a pouco. A glutamina, né, a Central Nutrition tem, e a gente normalmente trabalha com uma prescrição de 5 gramas por dia. Além da glutamina, um outro aminoácido que merece o destaque é a glicina. A glicina ela tem uma ação muito semelhante à da glutamina no intestino, também estimula a liberação de GLP-2, que é importante para essa renovação celular do intestino, para a integridade da barreira intestinal, e, além disso, a glicina é fundamental na síntese da glutationa. A glutationa é um potente antioxidante que vai auxiliar nessa proteção do intestino, mas também, principalmente, na proteção hepática. A gente pode prescrever a glicina de forma isolada, normalmente 4 a 5 gramas por dia, ou a gente também poderia prescrever um suplemento de proteína de colágeno, normalmente esses suplementos com 20 gramas de proteína de colágeno, a gente vai alcançar de 4 a 5 gramas de glicina. Um outro nutriente fundamental quando nós pensamos na integridade da barreira intestinal é a vitamina D. Então, o que está representado aqui nesse fluxograma foi retirado de um artigo onde os autores induziram uma deficiência de vitamina D em animais e observaram que a deficiência de vitamina D leva a uma disfunção das células de Panet. Células de Panet no intestino são responsáveis pela síntese de defensinas e também interfere ali na espessura do muco, tá? Então, esses animais tiveram, portanto, num contexto de deficiência de vitamina D, um aumento da permeabilidade intestinal, um aumento da endotoxemia e alterações hepáticas. Então, portanto, a vitamina D também é um protetor desse eixo intestino-fígado. A vitamina D da Central Nutrition ela tem uma tecnologia que potencializa a sua biodisponibilidade, e a ativa vitamina D3 ela também contém zinco na sua composição, e vitamina K, que a gente vai ver que associados também são importantes para a permeabilidade do intestino. É interessante ressaltar aqui para vocês que níveis baixos de vitamina D estão associados à piora da doença hepática gordurosa. Então, parece que pacientes que têm níveis mais baixos de vitamina D têm um potencial de progressão para as formas mais graves da doença maior. Então, há essa relação inversa. Então, também pensando em saúde hepática, é interessante a gente manter os níveis de vitamina D desse paciente entre 40 e 60, pelo menos. Tá? Bom, além da vitamina D, outras vitaminas têm sido estudadas. Esse artigo é interessante, vale a leitura. O efeito de outras vitaminas, especificamente na microbiota e na produção de ácidos graxos de cadeia curta. Então, por exemplo, olha só, a vitamina A, vitamina B2, vitamina B3, vitamina C e vitamina K estão associadas a um aumento da diversidade bacteriana no intestino, que é o que a gente quer. A vitamina D aumenta a quantidade de bactérias probióticas. Vitamina C está associada ao aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta. Então, portanto, muitas das vezes, a gente precisa trabalhar com esse aporte, né, de vitaminas, tanto do complexo B
e a gente tem lá o Biocomplex, mas também as vitaminas lipossolúveis, né? O Restaure é um suplemento que eu uso muito na prática clínica, porque ali eu tenho vitamina A, D, E e K. A vitamina E, ela também aumenta a produção ali de ácidos graxos de cadeia curta no intestino. E a vitamina E é a única vitamina que a gente tem recomendação de guideline para tratamento da esteatohepatite associada à disfunção metabólica. Então, isso está em guideline médico, né? A utilização da prescrição de vitamina E, reduzindo marcadores de inflamação em pacientes com esteatohepatite, tá? Mas é uma dose mais alta, que eles trabalham de até 800 unidades ao dia, nessa recomendação dos guidelines americanos e europeus. E eu, particularmente, não gosto de trabalhar com a suplementação de vitamina E sozinha, né? A gente nunca suplementa um antioxidante sozinho. Então, é interessante você suplementar associado a uma vitamina A, por exemplo, tem uma ação antioxidante. Eu gosto de associar com a enzima Q10, que a gente vai falar sobre ela. E, além disso, ajustar os alimentos fontes de vitamina E na dieta, né? O consumo de azeite, abacate e as oleaginosas, para que a gente consiga, então, melhorar esse aporte de vitamina E e trazer uma proteção para esse eixo intestino-fígado. Um outro nutriente fundamental para a barreira intestinal é o zinco. A gente não poderia deixar de falar do zinco, né? O zinco ele favorece ali o turnover celular, o sistema de reparo do intestino, e a suplementação é fundamental para evitar esse aumento da permeabilidade ou corrigir esse aumento da permeabilidade. A gente pode, sim, suplementar o zinco isoladamente, preferencialmente na forma de zinco bisglicinato, de 10 a 15 miligramas. Né? Nessa forma química, a gente tem uma diminuição dos efeitos colaterais, principalmente do trato gastrointestinal, e uma melhora da sua biodisponibilidade. Mas também a gente pode colocar o zinco associado a outros suplementos, e eu vou chegar lá já já. Agora eu quero mostrar para vocês o efeito da N-acetilcisteína na permeabilidade intestinal. A N-acetilcisteína ela também é muito reconhecida como antioxidante e também famosa por ser um protetor hepático. Mas, nesse estudo, onde eles induziram cirrose em animais, eles viram que a suplementação de N-acetilcisteína primeiro protegeu o intestino, diminuindo a permeabilidade intestinal e diminuindo o estresse oxidativo no intestino. Então, portanto, ele também pode ser um agente de melhora quando nós pensamos na permeabilidade do intestino. E, no contexto da doença hepática gordurosa, esse é um estudo pré-clínico, a suplementação de N-acetilcisteína melhorou o metabolismo lipídico e hepático, reduziu dano hepático, melhorou a intolerância à glicose e reduziu a esteatose hepática. Então, como é muita coisa que a gente quer suplementar para o paciente, eu gosto muito dessa ideia de ter um suplemento único, onde a gente consegue fornecer todos esses nutrientes que vão trabalhar, principalmente a permeabilidade intestinal. Não é à toa que o Guardian é o campeão de vendas, né? Porque realmente ele tem tudo isso que a gente discutiu: a beta-glucana, a goma-cátia, a glutamina, a glicina, a vitamina C, a N-acetilcisteína, o zinco e a vitamina D3. Eu, normalmente, gosto de utilizar o Guardian nos primeiros 15 dias em dose dobrada, 2 sachês ao dia, e até concluir 30 dias de tratamento, de 15 dias até 30 dias de tratamento, eu uso um sachê ao dia. E aí, às vezes, depois eu vou suspender e manter, de repente, só a glutamina, ou vou trocar por um colágeno pensando na glicina. Enfim, tem outras estratégias que a gente pode fazer. Uma outra estratégia que a gente pode trabalhar em termos de permeabilidade intestinal é a suplementação de BCAA. Então, os aminoácidos de cadeia ramificada, isoleucina, leucina e valina, têm uma ação ali interessante na manutenção da imunidade inata no intestino, melhorando a secreção de IgA e garantindo uma integridade da mucosa intestinal. Nós temos um amino, né, que, na verdade, é um pool de aminoácidos essenciais, não é apenas o aminoácido de cadeia ramificada, mas ele contém isoleucina, leucina e valina na sua composição, numa quantidade que se aproxima ali daquela proporção que a gente normalmente preconiza, de 2 para 1 para 1, de leucina, isoleucina e valina. Tá? Então, vocês podem perceber o aminoácido só ramificado, ou também podem optar por um pool de aminoácidos essenciais que já contempla também esses aminoácidos ramificados.
A gente tem um derivado, um metabólito da leucina, que é o HMB. O HMB, o que a gente vê maior número de publicações é em relação à prevenção ou reversão da sarcopenia. Então, ele é muito estudado nesse efeito, né, anabólico, muscular. Eu achei bem interessante esse estudo, onde eles alimentaram animais com uma dieta high fat e trataram com HMB, um grupo específico de animais. Tá? E esses animais, então, melhoraram o seu peso corporal, melhoraram o seu estado metabólico, evidenciando aqui uma redução da resistência insulínica, uma redução do tecido adiposo. Mas olha que interessante, o HMB modulou a microbiota intestinal desses animais, desses camundongos, aumentando uma microbiota que produzia mais ácido graxo de cadeia curta. Tá? Então, o HMB também foi utilizado como modulador da microbiota neste estudo. A Central Nutrition ela trabalha com o Energy OTP, que, além de conter o HMB, contém também a creatina. E a gente observa na literatura, contém 3 gramas de creatina, um aumento dos estudos relacionando também a creatina como um protetor da permeabilidade intestinal. Então, a gente, antigamente, pensava em creatina só para questão muscular, aumento de força, mas ela também tem sido estudada no contexto da permeabilidade intestinal. Tá? E os probióticos? Será que a suplementação de probióticos é interessante quando a gente pensa na questão da desbiose, na saúde do eixo intestino-fígado? Então, os probióticos eles têm múltiplas ações quando a gente fala em saúde intestinal. Né? Eles competem com patógenos, então, inibindo o crescimento desses patógenos no intestino. Eles produzem substâncias que são anti-inflamatórias, como a interleucina 10, né? E, além disso, então, estimulam o sistema imunológico do indivíduo. As cepas mais estudadas no contexto do tratamento do leaky gut são Lactobacillus acidófilos, Plantarum raminosus, Paracasei, Gasseri, Helvéticos e Reuteri, Bifidobacterium lactis infantis e longo, Streptococcus thermophilus e o Saccharomyces boulardii, que é uma levedura. Né? Então, essas são as cepas mais utilizadas quando a gente pensa. Não necessariamente você tem que prescrever todas no primeiro momento. Né? A gente sugere pelo menos 4 a 5 cepas, e é interessante que você faça um rodízio dessas cepas, né, a cada 2 meses, aproximadamente, para que a gente melhore essa diversidade ali da microbiota. E se tratando de saúde hepática, é bem interessante, gente. A gente tem vários estudos de meta-análise. A última vez que eu contei, tinha aproximadamente 20 meta-análises que demonstravam o uso de probiótico no tratamento adjuvante da esteatose hepática. Esse é o trabalho mais recente da Clinical Nutrition, publicado em junho deste ano, que demonstrou que talvez a melhor combinação, pensando na melhora dos marcadores hepáticos, sejam lactobacillus, bifidobactério e streptococcus. Essa combinação é capaz de reduzir os níveis de AST, ALT, gama-GT, colesterol LDL, colesterol total, TNF-alfa e índice de massa corporal. Tá? E a gente tem uma meta-análise anterior a esse estudo que sugeria que os benefícios da suplementação com probiótico na saúde hepática, eles são vistos quando a gente faz essa suplementação por pelo menos 8 semanas. Então, aquela história, não, tá, o paciente vai usar só por um mês e eu vou suspender. Talvez pensando nos marcadores hepáticos, a suplementação aí com 8 semanas. No meu doutorado, eu trabalhei com probiótico em pacientes com esteatohepatite, numa casuística grande ali do Hospital das Clínicas da UFMG. E a gente viu, por ressonância magnética, que a suplementação por 3 meses de probiótico resultou numa redução do grau de esteatose. Então, não só nos marcadores, nas transaminases, mas, de fato, no grau de esteatose desses pacientes avaliados à ressonância magnética. E eu deixo aqui para vocês as cepas mais estudadas no contexto da esteatose hepática, baseado nos diversos estudos clínicos que a gente vê aí na prática clínica. Um outro ativo que eu gosto de trabalhar, pensando na modulação desse eixo intestino-fígado, é o Allium sativum, né, um composto bioativo do alho. Né. Ele foi demonstrado em estudo experimental, num modelo experimental de cirrose hepática,
a utilização do alho sativa modulou a microbiota, melhorou a permeabilidade intestinal e reduziu marcadores de inflamação. E no fígado, diretamente, o alho sativa promove um aumento da expressão da AMPK, favorecendo, portanto, o aumento da oxidação de gordura no fígado. O ômega 3, a gente não poderia deixar de falar do ômega 3. Então, o ômega 3 é interessante, né, porque a gente fala tanto da sua ação anti-inflamatória, da modulação do triglicerídeo, né? Então, são funções que a gente já conhece, a proteção cardiovascular, mas o ômega 3 também tem se mostrado favorecer aí, no intestino o aumento do crescimento de bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, melhorando a qualidade dessa microbiota. É muito importante, quando a gente pensa na prescrição do ômega 3, escolher, né, ômega 3 com selo de qualidade. O nosso aqui da Central Nutrition ele tem esse selo IFOS, então a gente garante aí que é isento de metal pesado, né, seguro para prescrição. E no ponto de vista da saúde hepática, a gente também tem estudos de meta-análise que respaldam o uso, a prescrição da suplementação de ômega 3 como adjuvante também do tratamento da esteatose hepática. Principalmente, aqui a gente demonstra a redução dos marcadores hepáticos, né, como a ST, ALT, gama-GT, fosfatase alcalina, melhora do perfil lipídico desse paciente, com redução dos níveis de triglicerídeo e LDL colesterol, melhora também do manejo da resistência insulínica, que é muito frequente nesses pacientes com esteatose hepática. Nessa meta-análise aqui, os autores deixam dose, né, para a gente, que norteiam aí essa prescrição no contexto da esteatose, que seria aí 250 miligramas de DHA em crianças com esteatose. Infelizmente, a população pediátrica, né, a gente também tem visto, em função da obesidade, um número grande de esteatose. E para adultos, então, a gente trabalharia com 3 gramas de EPA mais DHA. Vai dar um bocadinho de cápsula aí, mas você fraciona, né, almoço e jantar, e a gente consegue, então, melhorar o perfil lipídico do paciente e também a saúde hepática. A gente poderia ficar aqui muito tempo falando de suplementação, né? Mas, de uma forma geral, quando a gente pensa na suplementação hepática, né, pensando na modulação da saúde hepática, muita coisa a gente já falou aqui: prebiótico, probiótico, vitamina E, vitamina C, né, que são antioxidantes e que vão proteger o fígado. Mas eu, particularmente, tenho um antioxidante preferido, né, um antioxidante de estimação, vamos dizer assim, que é a coenzima Q10. Então, aqui a gente tem um estudo de meta-análise com mais de 300 participantes com síndrome metabólica, e a gente viu que a suplementação de coenzima Q10 nesses pacientes aumentou os níveis de adiponectina, que é uma adipocina anti-inflamatória, e também resultou numa redução de marcadores de inflamação, marcadores de peroxidação lipídica, malondialdeído, além de contribuir para a regulação do metabolismo da glicose e para uma melhora dos marcadores de função hepática. Aqui também um outro estudo com a coenzima Q10, especificamente em pacientes com doença esteatótica, utilizando 100 miligramas de coenzima Q10 por 12 semanas, resultando ali numa melhora dos marcadores hepáticos, AST, gama-GT, nos marcadores de inflamação, como PCR, TNF-alfa, e também uma redução do grau de esteatose avaliado ao exame de imagem, com 12 semanas apenas. Quero destacar aqui a coenzima Q10 da Central Nutrition, que hoje nós temos apresentação em 2 formas farmacêuticas, né, que seria em gotas ou em cápsulas, e que é acho que é a única do mercado que tem uma tecnologia envolvida que aumenta muito essa biodisponibilidade da coenzima Q10. Tá? A prescrição em gotas, ela facilita que você pode realmente individualizar essa prescrição, né? A prescrição em cápsulas, a gente tem aí cápsulas de 50 a 100 miligramas. Tá? Então, 100 miligramas para a esteatose, a gente já está vendo benefício. Eu, particularmente, em pacientes que são diabéticos, como a coenzima Q10 também tem uma ação aí na modulação da regulação da glicose, eu gosto de trabalhar até 200 miligramas se o paciente for diabético. Se não for, 100 miligramas, a gente já tem excelentes resultados. Bom, então, para terminar, eu deixo essa mensagem para vocês: a saúde intestinal e hepática são os pilares do equilíbrio metabólico.
ao cuidar dessas áreas, desse eixo intestino-fígado, com uma abordagem nutricional estratégica, suplementação adequada, foco na integridade intestinal, promovemos o equilíbrio do metabolismo e também a prevenção de doenças crônicas. O caminho para uma saúde plena começa no eixo intestino-fígado. Obrigada.